Bom, pessoal, nesse ensaio nós vamos estar trabalhando a polarização por tensão CA no transformador, chamado ensaio de polarização. Esse ensaio é utilizado para a gente verificar que lados de bobinas estão com a mesma polaridade instantânea. Sabemos que o transformador ele é alimentado em CA e, portanto, nós não temos polaridades positivo e negativo devido à frequência estar sempre invertendo esse sentido com o tempo, né? Só que instantaneamente nós temos que as bobinas têm uma polaridade. Se você bater uma foto em um determinado instante de tempo no transformador CA, você sabe que um potencial vai estar mais positivo e o outro mais negativo numa mesma bobina. Então, instantaneamente você tem uma polaridade, embora você saiba que isso varia 60 vezes a cada segundo. Então, é importante a gente saber entre os enrolamentos do transformador quais os que têm a mesma polaridade. Por quê? Porque isso é importante, por exemplo, numa associação de transformadores, por exemplo, na ligação de transformadores trifásicos, né? Se você quiser fechá-los em estrela ou em triângulo, você precisa saber as marcas de polaridade do transformador, tá certo? Então vamos compreender um pouco o que significa isso. Então nós estamos aqui nesse setup. Observe, aquele mesmo transformador que utilizamos para fazer a prática de relação, a prática anterior, né? De ensaio, vazio e curto-circuito, tá? O mesmo transformador. Observe agora que nós estamos aqui usando a fonte variável de 0 a 220 volts. Esses dois cabos amarelos estão pegando a tensão E1 de entrada, do fase para o neutro. O fase vem pelo cabo azul para o primário do meu transformador, a bobina de 220 volts. O segundo lado da bobina do primário vai aqui para o neutro e aí eu estou alimentando a bobina do primário do transformador. Esse transformador é um transformador que ele tem 3 enrolamentos no mesmo núcleo. Então, uma vez que eu liguei o primário do meu transformador, eu já tenho tensão nos demais enrolamentos. Essa tensão é obtida por indução através do núcleo, que é comum para os 3 enrolamentos. Basta a gente verificar. Observe que esse cabo aqui é um cabo que a gente está usando só para ligar aqui os instrumentos, tá certo? Então vamos só ajustar a tensão aqui, Vou ligar aqui os instrumentos, vou ligar a tensão, eu quero botar 220 volts aqui na minha fonte. Então eu vou só checar aqui no meu instrumento se está realmente 220 volts. Clico aqui para fazer a captura, 220 volts. Ok. Então eu chequei aqui com o meu voltímetro que tem 220 volts na entrada. Observe que no meu voltímetro aqui, do pino 9 para o pino 16, pino 9 para o pino 6, eu já tenho tensão de 110 volts. Então eu estou aplicando nominal de 220 no primário, e aqui nesse terceiro enrolamento, que também é de 220, do 5 ao 6, é 110 mais 110. Mas se eu pegar do tap central, que é o pino 9, para a outra ponta, que é o pino 6, eu estou pegando a metade do enrolamento, então 220 eu só vou ter 110 volts. Se eu pegar agora, desligando aqui a fonte, se eu pegar a outra metade da bobina, como a bobina está sendo dividida pelo pino 9 no meio, também vai dar os 110 volts. Nesse enrolamento do meio, eu já tenho uma divisão um pouco mais assimétrica, né? Então, observe aqui que não está igualzinha como aqui, entre o 5 e o 6, o pino 9 está justamente no meio, dividindo a bobina ao meio. Então, eu tenho 110 para cada lado. Já, por exemplo, do pino 8 ao pino 4, o nominal é 51 volts. Vamos ver se nós vamos ter o nominal aí alimentando o primário com 220 volts. Tenho justamente os 51 volts previstos do 8 ao 9. Então, aqui agora, do 7 ao 8,
que nós teremos aqui do 7 ao 8? A gente vai ter aí essa tensão que diz bem aqui, ó, vamos verificar. Eu preciso primeiro desligar, né, para poder fazer a alteração aqui da ligação do circuito. E aí eu vou ter aí, ó, 139 volts, né? Então, 139 volts mais 51 volts me dá aí justamente 139 mais 51, 190. E aqui, ó, entre o pino 3 e o pino 7, eu também tenho, ó, entre o pino 3 e o pino 7, ó, eu tenho também 190 volts. Então, eu posso dizer que o pino 7 divide esse enrolamento do meio, né, que vai do 3 ao 4. O pino 7 divide exatamente no meio. O pino 8 é que divide de uma forma assimétrica esses 190 volts que eu tenho aqui. Ok, então sabendo que o primário está alimentado no pino 1 e 2, eu posso associar esses enrolamentos do secundário para ter as tensões que eu desejo. Assim que você tem um transformador com múltiplas tensões de saída. Como é que você faz isso? Observe, eu preciso saber das polaridades. Aqui, ó, essas marquinhas, os pontinhos pretos, me indicam as polaridades que são iguais ao mesmo tempo. Isso diz respeito à forma como a bobina foi enrolada no núcleo do transformador. Então, observe aqui, ó, deixa eu desligar. Eu tenho aqui entre o pino 8 e o 4, esse pedaço de bobina de 51 volts nominal, o positivo instantaneamente é no 8 e o negativo instantaneamente no 4. Se eu quiser, por exemplo, 110 volts mais 51 volts, eu tenho que associar essas duas bobinas em série, onde o positivo de uma tem que estar ligado ao negativo da outra. Então, se eu quiser, por exemplo, ter 110 mais 51, que dá 161, eu vou ter que ligar aqui, ó, do pino 9 para o pino 4. Deixa eu mudar essa cor de fio. Vou botar aqui para... Deixa eu pegar aqui a cor. Aqui. Eu vou colocar a cor amarelo, né? Pronto, observe. Eu fiz uma ligação do pino 9 para o 4. Ó, eu peguei a parte negativa da bobina 8,4 e liguei na parte positiva, observe a bolinha, da bobina 9,6. E aí, com o meu voltímetro, eu vou pegar aqui a saída do 8 para o 6, né? Ó. Eu vou estar pegando justamente do 8 para o 6 a tensão que começa aqui no 6 e vai até o 8. Isso aí é para me dar 161 volts, né? Eu estou ligando de maneira aditiva, né? Negativo de um pedaço de bobina com positivo com um pedaço da outra bobina. Eu tenho uma ligação em série aditiva. Vamos ver aí se vai dar os 161 volts. Justamente os 161 volts. Agora eu vou ligar de uma maneira subtrativa. Se eu quiser ligar de uma maneira subtrativa, eu vou puxar para cá, né, o meu voltímetro, para ele não atrapalhar, tá? Então tá aqui meu voltímetro. Eu vou querer agora fazer 110 menos 51. Para eu fazer 110 menos 51, basta eu ligar, ó, as duas, por exemplo, os dois negativos juntos. Aí aqui, por exemplo, ó, se eu fizer essa ligação do 4 para o 6, eu estou ligando, ó, negativo, né, que é sem bolinha, desse enrolamento 8,4, com o negativo, que é sem a bolinha, né, aqui, ó, do enrolamento do 9 para o 6. Se eu pegar aqui agora a tensão do 8 para o 9 no meu voltímetro, né, eu vou estar pegando aqui, ó, do 9, a bobina de 110 e a bobina de 51, só que elas estão agora de maneira subtrativa. Então eu vou ter 110 menos 51, que vai me dar 59. Vamos verificar. 59 volts. E aí a gente percebe que mesmo sendo um transformador
que obviamente só funciona em tensão CA, eu consigo verificar a polaridade desse transformador e consigo associar as bobinas a partir dessa polaridade para ter tensões diferentes de saída, tá certo? Então isso é uma característica importante para que você consiga associar, né, transformadores em paralelo, por exemplo, ou até mesmo fazer as ligações em estrela e delta corretamente, sem que você tenha aí problemas de desbalanceamento de tensão quando você fizer uma ligação incorreta, que não deve ser feito, né, estrela ou delta de transformadores, não respeitando as polaridades corretamente. Ok? Então, fizemos aqui uma demonstração da existência da polaridade nas bobinas, mesmo em transformadores ICA, e que eu posso obter tensões aditivas ou subtrativas a partir da ligação em série dessas bobinas, né? Série aditiva ou série subtrativa, dependendo de como eu ligo os positivos e os negativos dessas bobinas. Ok? Então vamos ficar por aqui. Até a próxima prática.